Então, pessoal, a gente acabou de acabar a nossa aula do sábado e eu vou gravar já a aula extra com o restinho que faltou de conteúdo sobre os cordados, certo? Eu vou compartilhar a minha apresentação, de onde a gente parou, que foi na parte de tegumento. Então, os animais, eles possuem um tegumento. O que é o tegumento? É a estrutura de cobertura do corpo. E esse tegumento, ele é adaptado e desenvolvido de acordo com o ambiente que ele vive, de acordo com a demanda de proteção que ele precisa, tá? Então, vamos começar aqui pelo tegumento de um anfíbio, tá? Anfíbio. Lembrem que a gente estava comentando antes que os anfíbios, eles respiram pela pele e, portanto, eles precisam ter uma pele com poucas camadas, né? Para que o oxigênio do ar ele entre para dentro do organismo e o oxigênio do sangue, assim como o gás carbônico saia, tá? Por isso aqui, se vocês olharem, a epiderme aqui nesse esquema, né, representando o tegumento dos anfíbios, e ela apresenta poucas camadas de célula, não é um tegumento espesso, tá? E você vai ter aqui, essas bolinhas representam os capilares sanguíneos, que chegam bem perto da pele e fazem a troca gasosa com o ambiente, tá? Eles possuem pulmão, eles respiram, eles oxigenam o sangue pelo pulmão, mas não é suficiente. Eles ainda utilizam a pele. Por esse motivo, eles precisam viver em ambientes úmidos, porque essa pele fininha aqui, quando ressecada, quando exposta ao sol, ela vai entrar em colapso, ela vai ressecar a ponto de se romper, de ferir, de parar de desenvolver suas funções, e aí o animal acaba perdendo água, parando de conseguir fazer trocas gasosas por essas camadas e pode ficar asfixiado, pode morrer por asfixia. Também, o que eu quero destacar aqui para vocês, essas glândulas aqui. Essa glândula amarela representa a glândula de muco. E por que é importante esse muco? O muco dos anfíbios, ele serve para manter uma proteção contra a desidratação. Então, a pele ela fica úmida não apenas pelo contato com a água, por viver em ambiente aquático, mas pela presença desse muco, que evita a perda excessiva, o ressecamento da pele. E também, algumas espécies, mais que outras, possuem uma glândula de veneno, tá? Isso aqui, representado pelo vermelhinho, esse rosinha, representa a glândula de veneno. E aí tem alguns animais, por exemplo, os dendrobatídeos, que é um grupo de anfíbios, aqueles coloridinhos, são lindos, coloridos, lindos, azuis, amarelos. Tem muitos na Amazônia, e eles têm muitas glândulas de veneno, e é um veneno extremamente potente. Inclusive é utilizado nas pontas das flechas dos índios para caça. Né? Imagina a potência que só passar na ponta da flecha é suficiente para derrubar um animal. Então, são venenos extremamente perigosos. Nem todos, né? A maioria dos sapos que a gente tem aqui na região possuem glândulas. Por exemplo, o sapo cururu, ele possui as glândulas de veneno concentrada nessa região aqui, perto dos olhos, e não é um veneno potente, né? Vai prejudicar se um cachorro morder, mas se a gente entrar em contato com esse veneno e depois higienizar a mão, é tranquilo. Mas existem sapos que só o contato com a mão já é perigoso. Enfim, aí aqui nós temos o depósito de tecido adiposo, de gordura. Aqui a derme, mas é uma camada de célula, uma camada de epiderme, de derme muito simples e não muito espessa. Passando adiante, essa célula aqui do lado é a célula de répteis, tá? Répteis.
E olha, se vocês perceberem, aqui representa a escama. Olha a complexidade da escama dos répteis, porque a gente olha e parece um negócio muito simples. Elas são escamas derivadas da epiderme, da derme, tá? Então você tem toda uma estruturação aqui viva por baixo das escamas. Diferente da escama de peixe, aqui a escama ela faz parte da derme. Olha aqui, ó, a epiderme, ela pega, ela ela ocorre até na escama. E a escama é um depósito de queratina, tá? Por que esses animais precisam desse depósito, dessa adaptação, dessa formação de escama? Para viver em ambientes extremos. Répteis, gente, normalmente vivem em ambientes com baixa disponibilidade de água e altamente exposto ao ressecamento, né? Mesmo os animais, os répteis, lagartos que vivem aqui na nossa região, muitos ocorrem em afloramento rochoso, em espaços mais secos. Tá? São animais adaptados para o espaço com escassez de água. E por isso que ele tem essa proteção extra. Além de proteção contra impactos físicos mesmo, né? Vivem em fendas de rocha, então iria raspar bastante o corpo, com isso ele se protege. Então, aqui só tem alguns tipos de célula que vai dando origem, que vai formando a escama. Lembrando que os répteis, eles passam por um processo de muda. Tá? Lembram que lá nos, nos artrópodes eles tinham uma muda. Aqui não é uma muda igual àquela, porque lá eles trocavam o exoesqueleto. Aqui não tem a ver com o esqueleto, mas ocorre a saída dessa camada de queratina. Por quê? Porque a queratina é um depósito que não cresce com o tempo. Né? Ele precisa ser trocado. Então, répteis, lagartos, cobras, tem que trocar essa camada para conseguir crescer, desenvolver. E também é uma camada morta, então ela precisa ser trocada geralmente de ano em ano. E é por isso que às vezes vocês podem encontrar mudas, né? A casca da cobra inteira. Cobra ela escama inteira, então é muito bonito. Lagartos você não vê tanto porque eles escamam em pedacinhos, então você vai ver pequenos pedaços. Mas a muda é muito legal. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, olha aqui, ó. Tem inclusive uma articulação na base da escama. É uma estrutura extremamente complexa. Seguindo adiante. Esse aqui é o tegumento de mamíferos. Opa, deixa eu voltar, pegar o ponteiro aqui, caneta, de mamíferos, da nossa pele, tá? Isso aqui é um corte, é uma representação de um corte de uma pele humana. Então, qual que é a grande estrutura nossa que a gente tem? São os pelos, tá? E olha só, quando a gente olha o pelo do lado de fora, parece um negócio muito simples, mas ele é extremamente complexo. Olha aqui, a raiz do pelo, a base do pelo, folículo piloso, ele tem suprimento de artérias e veias, ele tem suprimento circulatório. Por quê? Porque ele tem uma função muito importante no nosso corpo. Quando a gente, claro que a gente perdeu boa parte dessa função devido a nossa capacidade, por exemplo, de produção de roupa, né? Os pelos, eles servem para a manutenção da temperatura do corpo também. Quando a gente fica arrepiado, por exemplo, é uma reação do nosso corpo da época em que a gente não usava roupa. Então, o que acontece quando o pelo fica arrepiado para cima? Quando você tem muito pelo, essa subida dos pelos forma uma camada e aqui embaixo, entre essa camada superior de pelo e a pele, você forma um espaço de ar e vai evitar a perda do calor, tá? Porque aqui em cima o ambiente está frio, o nosso corpo tem calor e você cria uma camada de ar quente para evitar a perda de calor, né? E quando você quer perder calor, quando o teu corpo está muito quente, aí você deixa os seus pelos em pé e aí a troca de calor comumente, tá? Então, o pelo tem essa principal função, que no nosso corpo a gente acabou perdendo, reduzindo, em função do uso de roupas. Mas nos animais isso é muito visível, tá? Nós temos glândulas, muitas glândulas sudoríparas, então, como eu falei na aula da manhã do sábado, na primeira aula hoje,
a gente tem o suor, a principal função é o equilíbrio térmico também. Então, a gente perde água para o meio e o processo de evaporação baixa a nossa temperatura. Nós também temos uma camada queratinizada para proteção. Em algumas áreas nós vamos ter mais, áreas menos. Isso você percebe, por exemplo, quanto mais abrasão você tem, maior vai ter essa deposição de queratina. Aí você pensa na sola do pé, né? E que mais? Nós temos um depósito generoso de tecido adiposo, de gordura. E é isso. Nós temos a glândula sebácea também, gente, aqui, ó, que ela é muito importante, apesar das pessoas se incomodarem muito com pele oleosa, né, que é em função de uma produção elevada da glândula sebácea, ela é fundamental para a hidratação da nossa pele. Porque se a gente não tivesse essa produção de sebo, de gordura aqui, a excreção, a nossa pele ficaria ressecada e quebradiça, que é o que acontece com algumas pessoas também, tá? E a glândula sebácea, ela está ligada à saída do pelo, tá? Então, por exemplo, no couro cabeludo, nós temos bastante glândulas sebáceas, por isso que a gente tem que lavar o cabelo, senão ele fica oleoso. Vamos adiante. O tegumento, o que nós temos de especial no tegumento das aves? Nós temos penas, tá? Então, vamos olhar um pouquinho a complexidade dessa estrutura, que quando a gente olha ela assim, macroscopicamente, sem muito detalhe, parece uma estrutura sem grandes inovações, mas ela é extremamente, extremamente complexa, tá? Então, nós temos aqui o cálamo, que é a parte da pena que fica presa no organismo, né, na pele da ave. Nós temos a raque, que é essa estrutura do meio aqui, ó, é quase como uma nervura central de uma folha, pode ser comparada assim. Da raque, gente, saem essas outras estruturas que a gente chama de vexilo ou barbas. Dos vexilos ou barbas, saem as bárbulas, representadas aqui. E nas bárbulas nós temos ganchos. Olha que legal. E esses ganchos, eles se engatam um no outro aqui, ó, quando as bárbulas se encostam, se cruzam, e fazem uma aderência. Seria assim, né? E fazem uma aderência muito bacana. Por que é importante? Porque dá estruturação para as penas. Se vocês pegarem umas penas, principalmente essas penas grandes, de voo, de aves, vocês abrem ela, vocês podem desmanchar toda. E depois vocês vão passando o dedo assim, unindo as barbas novamente, e elas vão se reengatando. E isso é muito importante para as aves, porque, por exemplo, se elas sofrem uma ação de vento, enfim, um impacto que bagunça as penas, elas conseguem reorganizar elas com o bico, tá? Outra coisa importante nas aves, no tegumento, é essa presença da glândula uropigial. O que é essa glândula? Sabe, se vocês pegam galinha, ela é muito visível. É essa glândulazinha acima da sambiqueira da galinha. E se vocês tocarem ali, vocês vão ver, ou cortarem isso, vocês vão ver que é uma glândula de sebo, de gordura. E é muito importante, todas as aves têm, só que ela é muito visível na galinha, pelo tamanho e pelo desenvolvimento dessa glândula. As aves pegam com o bico a gordura que é produzida, que é excretada por essa glândula, e passam nas penas. Tá? Elas cobrem toda a pena com essa gordura. E isso é muito importante porque torna as penas impermeáveis à água. Então, vocês veem, por exemplo, os passarinhos fazem ninhos na chuva e não tem problema algum. Eles conseguem ficar em cima do ninho e proteger os ovos da mesma forma porque são impermeáveis, eles têm um guarda-chuva nas costas. Né? As penas com essa gordura da glândula uropigial, ela forma um verdadeiro guarda-chuva de proteção. É importante também porque a ave só vai conseguir voar se tiver as penas secas. Se as penas ficarem encharcadas, elas não voam. Vocês devem ver que as aves gostam muito de tomar banho, né? De ver uma pocinha da água e ficam lá tomando banho. E aí vocês podem pensar que, como assim, né? Se a glândula, se as células não, se as penas são impermeáveis, como é que ela consegue tomar banho?
Na verdade, ela se lava mais superficialmente. Por quê? Para tirar poeira, tirar algum ectoparasita. Mas elas não se encharcam nas poças d'água. Tanto que se vocês veem um passarinho numa poça d'água e vocês se aproximam, eles conseguem sair voando imediatamente. Porque abaixo está tudo sequinho. Então eles conseguem voar graças a essa gordura. E outra coisa que é importante, essa proteção, além do não se molhar, é para a manutenção da temperatura do corpo. Porque uma ave, quando fica na chuva, por exemplo, se não tivesse essa proteção, a água entraria em contato com a pele, e a pele da ave ela é extremamente fina, frágil. Se vocês já devem ter visto a pele da galinha, por exemplo, é bem frágil. De passarinho é muito mais fina, muito mais frágil que isso. Se a água entrasse em contato com certa facilidade, com a chuva, mesmo no verão, as aves perderiam tanta temperatura, tanto calor, acharia muita temperatura, que elas teriam um problema, entrariam em hipotermia, tá? E aí, por causa disso, vocês vão ver aves tomando banho mesmo no inverno, porque essa água não entra em contato com o corpo delas, tá? Vamos adiante. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como isso pode aparecer no Enem. O sucesso adaptativo dos répteis relaciona, dentre outros fatores, o surgimento de um revestimento epidérmico de queratina para a economia de água metabólica. Essa característica seria prejudicial em anfíbios, pois acarretaria problemas. E aí vocês pensam comigo, né? Como é que é a pele de um réptil? É uma pele com escamas, bem queratinizada. A pele de um anfíbio é fininha, simples, poucas camadas. E por quê? Vamos às alternativas. Eu vou começar de baixo para cima. Não, de cima para baixo mesmo. A. Circulatório, em razão da limitação na força contrátil do coração tricavitário. Não tem nada a ver, tá? A pele ela não influencia na força contrátil do coração. O que influencia na força contrátil do coração é a própria musculatura do coração, tá? Então, essa aqui não é. Excretórios, em razão da incapacidade renal de processar níveis elevados de urina, não também, tá? Não tem nada a ver com a incapacidade renal dos anfíbios, tá? Digestivos, em razão da limitação do intestino em absorver alimentos muito diluídos, gente, também nada a ver, porque a absorção de alimentos não tem nada a ver com a pele. A absorção de alimentos, ela ocorre lá dentro do intestino, tá? Ela no intestino, então não tem nada a ver com o revestimento epidérmico. Locomotores, em razão da incapacidade óssea de sustentar animal mais pesado, também não. Tá? A estrutura óssea dos anfíbios é bem desenvolvida, a questão da pele não tem a ver com isso. Respiratórios, em razão da pequena capacidade dos pulmões de realizar trocas gasosas, é essa aqui. Lembram que na aula, hoje pela manhã, eu mostrava para vocês o sistema respiratório dos anfíbios, ele é misto. Eles respiram tanto pelo pulmão quanto pela pele. Tá? A pele tem uma contribuição muito grande na respiração dos anfíbios, e é por isso que eles vivem em ambientes úmidos. Então, a alternativa é a E. E aqui eu chamo a atenção para vocês que, novamente, eles vêm falar da adaptação dos répteis para a economia de água, para viver em ambientes com pouca disponibilidade de água. Como eu disse para vocês, é um tema que é muito batido no Enem. Aqui eu tinha postado a imagem para mostrar para vocês, né, a respiração dos anfíbios, então, que ela ocorre tanto por pulmão quanto pela pele, e dos girinos, gente, que eu até falei na aula e não mostrei, ela ocorre por brânquias, tá? E essas brânquias, elas acabam desaparecendo no processo de metamorfose da larva para o adulto, tá? E a respiração ocorre aqui. Então, aqui mostra a corrente sanguínea, vindo um sangue rico em gás carbônico, aqui ocorre a troca, então sai gás carbônico, entra oxigênio, e aí volta para o organismo, para circular nos tecidos, o sangue rico em oxigênio, tá? Pele, superfície úmida, enfim. Seguimos. A outra questão diz o seguinte: o grupo de proteção ao meio ambiente consegue resgatar aves, muitas aves aquáticas vítimas de vazamento de petróleo. Essas aves são lavadas com água e detergente neutro
para retirar a camada de óleo do seu corpo e, posteriormente, são aquecidas, medicadas, desintoxicadas e alimentadas. Mesmo após esses cuidados, o retorno ao ambiente não pode ser imediato, pois elas precisam recuperar a capacidade de flutuação. Tá? A flutuação, nesse caso, às vezes a gente pensa em flutuação só no ambiente aquático. Não, é flutuação no sentido de voar. Para flutuar, essas aves precisam. E aí tem algumas opções. Recuperar o tônus muscular, restaurar a massa corpórea, substituir as penas danificadas, restabelecer a capacidade homotermia ou refazer a camada de cera impermeabilizante das penas. Gente, essa questão ela pode nos confundir um pouco, porque tudo isso é importante, né? Tudo isso é importante. Mas vocês têm que focar no que a questão pede, que é a recuperação da capacidade de flutuação. Gente, lembrem que eu mostrei lá no tegumento das aves, que elas têm a glândula uropigial, que serve para passar essa gordura, essa cera nas penas, para impermeabilizar. No momento que essas aves elas ficam encharcadas de petróleo, elas não conseguem voar. Eu tratei disso um pouquinho, até mostrei uma imagem na segunda aula que a gente teve sobre ecologia, que quando o petróleo entra em contato com as aves, ele adere às penas e a ave não consegue voar, não consegue levantar as asas, não consegue flutuar. Para tirar esse petróleo, os pesquisadores, os ambientalistas, eles precisam lavar com água e detergente, porque o detergente é que vai conseguir tirar o petróleo. Só que ao mesmo tempo que tira o petróleo, ele vai tirar a cera, a gordura natural das penas das aves. Então é isso que elas precisam recuperar. Elas precisam produzir cera o suficiente para impermeabilizar as asas, para conseguir voar novamente e acessar os ambientes aquáticos, né? Então, a alternativa correta é a E, beleza? Porque assim, tônus muscular é importante para a capacidade da ave se recuperar? Sim. Massa corporal? Sim. Substituir penas danificadas? Sem dúvida. Capacidade de homotermia é vital. Mas vocês têm que focar exatamente no que a questão está pedindo. E ela pergunta sobre a flutuação. E aí é a impermeabilização das penas. E mais um conteúdo que também eu não tratei na aula, mas que eu não vou dar muito destaque, porque não encontrei nos últimos anos nenhuma questão do Enem. Mas eu vou apresentar, porque é uma questão que pode aparecer de repente, que é os diferentes tipos de circulação, tá? As diferenças nos corações de circulação dos seres, dos vertebrados, tá? Então, o primeiro grupo que eu apresento aqui são os peixes. A gente diz que os peixes têm uma circulação simples, enquanto a partir dos anfíbios todos têm uma circulação dupla. Gente, o que quer dizer simples e dupla? É a quantidade de vezes que passa dentro do coração para completar um ciclo completo no corpo. E aí vocês vão ver aqui nos peixes, por exemplo, aqui os capilares sanguíneos. Então é aqui que os tecidos são oxigenados e o gás carbônico vai para o sangue para ser eliminado. Aí chega no coração, o coração bomba o sangue para os capilares branquiais, gente. Lembra que a oxigenação nos peixes ocorre nas brânquias? Então, o sangue rico em gás carbônico chega nas brânquias, faz a troca com o ambiente e entra oxigênio. E aí o sangue oxigenado vai para os capilares. Vocês percebem que não passa duas vezes pelo coração. Então, a gente diz que é uma circulação simples. E, portanto, eles só vão ter um átrio e um ventrículo, tá? Porque não tem necessidade de mais estruturas para uma circulação simples. A partir dos anfíbios, nós temos a circulação dupla, mas possui variações na complexidade do coração, ou seja, ele vai evoluindo, ele vai se desenvolvendo. Nos anfíbios, gente, a gente vai ter dois átrios já, mas a gente vai ter só um ventrículo. Então, eu vou colocar aqui. Opa! Deixa eu apagar isso aqui. Só para colocar na ordem certa, na mesma ordem dos peixes. Ele vai ter dois átrios e ainda vai ter só um ventrículo, tá? Lembrem que a oxigenação dos anfíbios, ela ocorre também pela pele.
E, em parte, tem a ver com isso, com o fato dos anfíbios terem o ventrículo único. Então, o que, que acontece? Vamos começar aqui nos capilares sanguíneos, assim como eu comecei nos peixes. Aqui, nos capilares sanguíneos, ocorre a oxigenação dos tecidos, ou seja, o sangue deixa nos tecidos oxigênio e recolhe gás carbônico. O gás carbônico é levado pelas veias para o coração, certo? Entra pelo átrio direito, passa para o ventrículo direito e daqui ele vai ir para o pulmão para oxigenar, certo? Ocorre que depois que sai do pulmão esse sangue, aqui então, o sangue deixa o gás carbônico e carrega o oxigênio e volta para o coração pelo átrio esquerdo. Quando ele sai do átrio esquerdo, ele entra no ventrículo. É o mesmo ventrículo que tem o sangue rico em gás carbônico. E aqui acaba misturando um pouco, tá? Então, a oxigenação, ela não é... o processo de circulação, dá para dizer que não é tão evoluído, porque ele ainda mistura. Com isso, a oxigenação do sangue, ela fica um pouco comprometida, tá? E aí, esse sangue rico em oxigênio, ou com mais oxigênio, né? Ele vai dos capilares sanguíneos. Mas lembram que, para correção disso, para compensar isso, os anfíbios possuem nos capilares uma oxigenação pela pele, tá? Então, mesmo tendo essa mistura no ventrículo, ele consegue oxigenar e corrigir isso na pele. Indo para os répteis, gente. Os répteis, eu vou tratar aqui do réptil padrão e depois eu vou mostrar para vocês uma diferença em relação aos crocodilianos, tá? Então, o que nós temos aqui nos répteis? Nós temos 2 átrios, e nós temos 2 ventrículos. Só que os ventrículos, eles até têm um septo, esse aqui é o septo dividindo, mas aqui tem uma mistura, tá? Deixa eu mudar a cor do ponteiro, porque não tá legal esse vermelho, né? Aqui, gente, ocorre uma mistura, tá? Então, ele está quase plenamente desenvolvido, mas o septo é parcialmente dividido, tá? Então, vocês nunca esqueçam disso. Apesar de ter já 2 ventrículos, eles não são plenamente divididos. Ocorre mistura, tá? Mas é da mesma forma, então, aqui... o sangue oxigena os tecidos, carrega o gás carbônico, vai para o coração, entra no átrio direito, ventrículo direito, vai para os capilares sanguíneos. Dos capilares sanguíneos, com o sangue oxigenado, vai para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e vai para o corpo. Tá? Gente, aqui ó, é mostrado um caminho alternativo. O que acontece com os répteis? Os répteis têm uma capacidade de apneia muito grande. Tá? O que é apneia? É ficar sem respirar. E quando os répteis ficam sem respirar, eles têm uma adaptação, uma válvulazinha aqui, que abre um caminho para o oxigênio, mesmo vindo do corpo, mesmo rico em gás carbônico, voltar para os capilares sanguíneos. Vocês lembram que eu falava que a gente não aproveita 100% do oxigênio que entra no corpo? Porque mesmo esse sangue aqui, sendo rico em gás carbônico, ele ainda tem oxigênio. Ele tem menos, mas ainda tem. E daí ele faz o sistema de reaproveitamento para conseguir ficar em apneia mais tempo. Répteis são seres que conseguem apneia por muito tempo. Tá? Então, pensam em tartarugas, por exemplo, que ficam embaixo d'água. Mamíferos e aves, gente, aqui eles vão ter a divisão plena em 2 átrios e 2 ventrículos, tá? Então, aqui, vamos botar um asterisco, que esse aqui não é plenamente dividido. Aqui eles vão ter o septo bem dividido, tá? Vou pegar um amarelinho de novo. Aqui, ó, o septo é completo. Não ocorre mistura de sangue arterial com sangue venoso. Não ocorre mistura de sangue rico em gás carbônico com sangue rico em oxigênio nos ventrículos de aves e mamíferos. E aí você tem, é o mesmo esquema, né? Oxigena os tecidos, sangue rico em gás carbônico, entra no átrio direito, ventrículo direito, vai para os capilares pulmonares, oxigena o corpo, volta aqui
átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e vai para o organismo, tá? Então, seria circulação melhor desenvolvida. E aí, entrando nos crocodilianos, que eu disse que eu queria falar para vocês, como eles têm um processo diferente, tá? Uma adaptação muito bacana para o sistema de caça deles. Pegar o vermelhinho de novo. Aqui, então, eu mostro um crocodiliano. O que são os crocodilianos? Os crocodilos, os jacarés e gaviás, acho que é o nome do outro grupo lá, mas que é pouco conhecido. Crocodilos e jacarés, muitas vezes eles ficam nessa posição, só com a narina de fora, que eles ficam respirando, né? Só que quando eles precisam caçar, eles precisam se aproximar do bicho sem ser percebidos. Porque lembram que eu falei para vocês que eles têm uma explosão muito grande, mas eles não conseguem manter essa velocidade, essa explosão por muito tempo, porque eles não têm uma capacidade respiratória tão potente. Mas aí os crocodilos desenvolveram o tal de um forame de Paniza. Gente, esse forame de Paniza também é uma ligação aqui entre os arcos aórticos. Arco aórtico. Tá? Então, o que acontece? Esse forame normalmente fica fechado, certo? Quando está com respiração normal, não, ele fica aberto com respiração normal, desculpa. Quando o animal está com respiração normal, esse forame fica aberto. E aí o que acontece? O sangue que vai para os arcos aórticos, gente, os arcos aórticos é o sangue oxigenado indo para o corpo. As aortas é a distribuição de sangue oxigenado para o corpo. Eles recebem gás rico em oxigênio. Tá? Isso é com respiração normal, quando ele está assim, do lado de fora. Quando o bicho precisa fazer a apneia, ficar mergulhado, e olha que o crocodilo fica muito tempo mergulhado, ele fecha esse forame de Paniza, tá? Diminui esse ciclo, e o sangue, uma parte do sangue rico em gás carbônico, ele vai voltar para o corpo. Tá? Lembra que semelhante ao que acontece aqui, só que aqui acontece uma mistura, né? Não tem uma divisão perfeita no septo. Os crocodilos, eles já têm o septo plenamente dividido, então não ocorre essa mistura. Mas eles conseguem canalizar aqui, quando ele fecha o forame de Paniza, ele consegue canalizar o sangue em gás carbônico em vez de ir. Aqui, essa flechinha mais apagadinha representa a saída do sangue rico em gás carbônico para o pulmão. Reduz muito isso, porque ele não está respirando, então não adianta esse sangue para lá. E o sangue rico em gás carbônico volta para o sistema, volta para o corpo para fazer o aproveitamento máximo do oxigênio. Quando ele vai fazer a caça, quando ele sobe para o ar, quando ele chega bem pertinho da presa, ele vai subir, vai botar a narina no lado de fora. E aí ele dá um jato, uma superoxigenação rápida do corpo, e por controle hormonal, e tem aquela explosão, tá? Ele dá uma enxurrada de oxigênio nos tecidos dele, ele dá aquela explosão para capturar o bicho. E aí ele leva o bicho para a água e normalmente ele mata por afogamento. Porque ele não consegue, numa luta, se ele sai da água, por exemplo, o crocodilo tem muita dificuldade de fazer uma caça, porque ele precisa disso. Ele precisa dessa explosão e ele precisa matar o bicho afogado, porque ele não consegue se manter nessa atividade elevada por muito tempo. Tá? E aí, de circulação, eu não tenho uma questão, não encontrei, então, mas fica só esse registro aí do conteúdo para vocês. E aí, qualquer dúvida, estou à disposição, como sempre, pelo meu WhatsApp, podem ficar bem à vontade para perguntar. E a gente fecha aqui, então, a aula extra de cordados.